Dentro da história da pregação expositiva, no período medieval, 476 a 1500, compreendendo aí uns 1000 anos de igreja, esse período é considerado o maior da dispersão em relação à pregação expositiva. Né? Se no período anterior tivemos aí um embate entre duas escolas, nesse período nós vamos ter a ascensão somente de uma, né, que é aquela que descarta, digamos que não completamente talvez, a pregação expositiva ou o ensino fiel da Escritura. Embora esse período tenha produzido alguns pregadores famosos, como Bernardo e Tomás de Aquino, nenhum deles manejou o texto de maneira expositiva. Então, nesse período, encontramos aí, se anteriormente tínhamos ali uma balança, ou digamos, algo podemos chamar até de meio desproporcional, mas ainda com pregação expositiva, nesse período de 1000 anos aí é uma decadência quase que total. Quando o período medieval chegou ao fim, vários líderes ali, um pouquinho antes da reforma, chamado de pré-reforma, reacenderam o fogo da pregação expositiva. Então são 1000 anos aí em declínio em relação à pregação expositiva, declínio total, né? Lá no finalzinho, quase perto de 1500, a 1300, 1400, a gente encontra alguns pré-reformadores. Dentre eles, John Wycliffe, ou Wycliffe, alguns também chamam, né? Nasceu em 1330, morreu em 1384, era profundamente engajado na proclamação da palavra. Né? Ele reacendeu essa chama da pregação expositiva. Ele denunciou a pregação dos dias dele, né? Declarando que todos os sermões que não explicavam, que não expunham, que não ensinavam o que estava na Escritura deveria ser rejeitado pelas pessoas. Né? Então ele foi muito malquisto pela igreja, porque ele estava, de certa forma, protestando contra o padrão que foi criado durante 1000 anos na igreja, que era um padrão de alegorização, né, de espiritualização, né, de cerimonialismo. Né? Então, o John Wycliffe foi esse pré-reformador, né, que denunciava claramente, protestava claramente contra o que imperava naquele contexto. Um outro personagem também ímpar e imprescindível nesse contexto é William Tyndale, né, ou Tyndale também. Nasceu em 1494, foi ali até 1536. Ele adotou uma opinião semelhante à de John Wycliffe. Ao comentar sobre os métodos de interpretação de seus dias, ele fez uma categorização, né? Digamos que ele conseguiu compreender qual era a ênfase de cada método de interpretação que havia nesse período e também desde os primórdios da igreja, e conseguiu categorizar eles em 4, chamado de método literal, método tipológico, método alegórico e o método analógico. Cada um tem a sua lente, né, que lê a escritura. Né? E o que imperava mais, com certeza, nesse período era o alegórico. Mas William Tyndale fez essa leitura e conseguiu abrir a visão em relação a formas como estava se interpretando a escritura. No sentido literal, nesse período não deu em nada, né? Porque a única pessoa que tinha autoridade para interpretar a Bíblia de forma literal era o Papa. Né? E isso tirou, né, digamos, a autonomia, digamos, até mesmo a possibilidade de pregadores ascenderem como expositores da Escritura. O Papa encerrou parcialmente com as chaves da falsa e falsificadas das tradições, né? Cerimônias, mentiras fingidas. Esse período é um período muito marcado pelo cerimonialismo, e se o Papa não desse a interpretação da Escritura, então ninguém poderia dar. Esse período é um período em que
esses dois personagens são atípicos na história. Né? Eles, digamos que foram levantados por Deus para fazer esse resgate. Não vamos dizer que foi um resgate, porque eles não tiveram tanta força. Infelizmente a igreja não permitiu isso, a igreja da época, né? E acabou que eles tiveram a sua participação, mas não tiveram tanta expressão por causa do embate com a igreja nesse contexto. Logicamente, né? O pensamento lógico é o seguinte: se eles estão ali expondo a escritura, automaticamente eles estão contrariando o cerimonialismo, a alegorização. E isso nesse período é algo muito, muito perigoso, né? As pessoas matavam em nome da igreja, né? Chamavam de herege os outros, enfim. Isso aí foi o que dificultou ainda mais a ascensão desses personagens em relação à pregação expositiva. Outros que são conhecidos também foi John Huss, ele nasceu em 1373, morreu em 1415. E também o Gerolamo Savonarola, né? Enrolou a língua aqui. Nasceu também em 1452, morreu em 1498 ali, quase já em 1500. Eles se tornaram estudantes, né, da escritura e pregadores, né, comprometidos com a escritura. Mas eles também não tiveram sua expressão por causa do embate com a igreja também, mas foram personagens relevantes para a pregação expositiva, ou para evitar a morte da pregação expositiva, Deus levantou esses homens aí nesse período negro em relação à pregação. Daí surge pelo menos dois personagens que não foram defensores da pregação expositiva, mas sem saber, né, sem saber mesmo, eu creio, foram usados por Deus para criar base para que a pregação expositiva fosse resgatada na Reforma. Foram dois humanistas aí. O Erasmus, nasceu em 1469, morreu em 1536, e John Colet, que nasceu em 1466 e morreu em 1519. Erasmo teve várias produções literárias, era um grande estudioso, né, das línguas originais. Eles ajudaram a lançar o fundamento do resgate à pregação expositiva, né, na era por vir, na geração seguinte, né, quando eles fizeram uma publicação no documento de estudos dos documentos originais do Novo Testamento em grego, né? Então eles criaram o Novo Testamento em grego na língua, né? Fizeram estudos apurados nos documentos originais que haviam, e aí isso deu base, conteúdo, munição para que os reformadores absorvessem isso, tivessem acesso a essa literatura, que consequentemente aí deu possibilidade e capacidade para que eles pudessem levantar a bandeira aí da reforma, resgatando o estudo sistemático, fiel e expositivo da escritura. Então esses dois humanistas não foram pregadores expositivos, né? Apesar das contribuições deles existirem, nenhum deles se tornou fiel expositor da escritura, nenhum deles. Entretanto, eles forneceram esse arcabouço, essa base para que a reforma protestante acontecesse, né? Veja como Deus faz essas coisas. Deus fez isso, por exemplo, lá no período de Esdras, onde ele pega um rei pagão e conduz o coração desse rei pagão para que ele desse todo o suporte para que Esdras fosse ensinar a escritura ao povo de Israel. E agora nós vemos Deus levantando esses dois personagens que não eram comprometidos com a exposição, mas que a contribuição deles foi de dar base para que a pregação expositiva fosse resgatada em anos posteriores, né? Então, eles forneceram essas bases de reavivamento da pregação expositiva durante a Reforma Protestante. Eles, nesse período pré-reforma, né,
aí beirando o início da reforma, esses personagens foram ímpares e contribuíram muito, muito para o resgate. O resgate da pregação que tinha surgido com personagens bíblicos, com homens de Deus, que foi esquecido durante um tempo e agora, com a graça de Deus e a bênção de Deus, Deus estava preparando o caminho para ser resgatado aí, né, na época da reforma.